Oi, tudo bem? Aqui é a Mac. Você está ouvindo mais um PodMacCast dessa vez, o de número 5. Não que você não saiba disso, já que provavelmente você comprou essa fita cassete em algum lugar, ou emprestou de alguém. Bom, enfim, aqui temos uma exímia aventureira e paladina da vida também. Oi. Oi, Leia. Oi. Bom, meu nome é Leia, eu sou uma paladina da vida e uma exímia maruja também. Você faz de tudo um pouco, então. Bom, de tudo que for necessário para uma aventura, né? Bom, além de ter que viajar bastante como aventureira e conhecer bastante coisa por isso, além disso, você foi maruja desde quando? Bom, na verdade, eu comecei a navegar pelos oceanos por conta de eu ser uma aventureira, né? Por conta das minhas ambições, eu nunca tive muitas pessoas que me acompanhassem na aventura. Então, eu tinha que saber fazer as coisas mais sozinha. Quando eu percebi que para conquistar o meu grande objetivo eu tinha que passar pelo oceano, foi a primeira coisa que eu corri atrás. Então, você começou isso cedo? Desde bem pequena. Afinal, esse sempre foi o meu sonho. Tipo, ser uma aventureira, seu sonho? De certa forma, sim. Descobrir novos lugares e explorar as coisas. Fazer coisas que realmente as pessoas se lembram, sabe? Você pode ser bom em muitas coisas e até mudar o mundo, mas infelizmente, normalmente as pessoas só se lembram das pessoas que realmente foram heróis. E esse sempre foi o meu objetivo. Acho que é um objetivo de vida bem legal. E, bom, eu também tive muito esse medo das pessoas não se importarem comigo depois de eu não estar mais aqui, sabe? Acho que é uma coisa que muita gente se preocupa. Sim, com certeza, né? O medo de as pessoas simplesmente esquecerem você é uma coisa constante, mas é bem bobo se você parar pra pensar, já que em algum momento as pessoas vão se esquecer de você. Mesmo que você faça alguma coisa grandiosa, alguém vai vir e fazer algo mais grande que você. E essa pessoa vai ser mais lembrada do que você. E num certo ponto, existem tantas pessoas como você e até melhores do que você no futuro, que algum dia você vai ser esquecido. É meio que inevitável. Até os grandes heróis, algum dia, alguém vai olhar pra trás e falar: nossa, quem que fez aquilo mesmo? Tipo as grandes guerras. Foram há tanto tempo que ninguém mais se lembra como aconteceram. Bom, se lembra agora, porque tá escrito num livro, né? Mas... Bom, de certa forma, mesmo escrito em livros, as pessoas se esqueceram, né? Eu, por exemplo, não sei muito sobre as 4 grandes guerras e nem sobre qualquer outra coisa que esteja acontecendo nesse mundo. Eu não me importo muito com o que tem do lado de dentro do nevoeiro, sabe? O meu grande objetivo sempre foi o lado de fora. E o nevoeiro, ele é uma coisa tão obscura que muitas pessoas, na verdade, nem o conhecem, sabe? As pessoas, elas ficam tão dentro de casas e a história do nevoeiro, ela foi tão apagada que muitas pessoas nem sabem que existe o nevoeiro. Tipo, elas realmente acham que o mundo é infinito. Mas a gente que se aventura, que já foi para todo tipo de lugar, a gente já viu aquela parede de névoa
que cobre os oceanos. A gente já ouviu as lendas, principalmente entre os marujos, existem muitas lendas de pessoas que tentaram ultrapassar o nevoeiro e nunca voltaram. Ou que só o barco voltava. Eram esses os chamados barcos fantasmas. Diziam que eles entravam no nevoeiro e algum tempo depois só o barco voltava. E ele continuava andando. Sem bater em nada, sem encalhar, ele só continuava andando. Isso sempre foi a coisa que me deu mais curiosidade. Então, o nevoeiro nunca foi explorado realmente por ninguém, né? Eu acredito que até as pessoas que estejam escutando esse podcast nem saibam que é o nevoeiro. Bom, eu quero explicar pra elas. Eu acho bom. Para as pessoas que não sabem, a pata de lobo, e não só o nosso continente, na verdade, tanto a pata de lobo quanto o norte são percorridos por uma grande muralha. Uma grande muralha não física. Assim, um nevoeiro, uma névoa densa que não se consegue ver o que tem depois. E ninguém sabe o que tem após o nevoeiro, né? Porque, como eu disse, ninguém consegue atravessar e voltar. Ou ninguém quis voltar. Não se sabe realmente o que tem depois do nevoeiro. As pessoas que a gente acha que tem informações sobre isso são os dragões, que nunca deram um pronunciamento exato sobre o que tem depois do nevoeiro. E, de certa forma, foi se criando um tipo de religião em volta do nevoeiro. E elas dizem que não se deve passar do nevoeiro. É como se o nevoeiro fosse um tipo de deusa, né? Uma 16ª deusa, e que ela estivesse mantendo a gente protegido de alguma coisa que tenha lá fora. E, sabe, eu não acho que isso faça muito sentido, né? Até porque você crê em um nevoeiro me parece um pouco absurdo. Então, quando eu paro e vejo todas as desculpas que as pessoas arrumam, como uma religião ou qualquer coisa, para parar o avanço de pessoas como eu, que querem ultrapassar o nevoeiro e ver se existe um novo mundo do outro lado, isso parece bobagem. Mas o nevoeiro, ele é basicamente isso, né? Ele é uma muralha que impede a gente de conhecer outros continentes. Outras pessoas, talvez tenham pessoas do lado de fora, ou talvez realmente não tenha nada. Mas eu acredito que realmente vai haver um novo mundo a partir do nevoeiro. Entendi. Você já conheceu alguém que foi pro nevoeiro? Olha, não, na verdade. Não pessoalmente. Eu nunca realmente tive alguém próximo que foi pro nevoeiro. Muito pelo contrário, né? A minha família, os meus amigos, todos sempre disseram que é uma grande loucura e que buscar algo não natural, né? Porque para eles não é natural nós irmos para fora do nevoeiro. É algo que a natureza colocou lá e que tá tentando manter a gente. E existe muito essa mística do que é nadar contra a maré, né? Do que é nadar contra um nevoeiro e tentar ultrapassar isso. E aí se ouve histórias dos poucos que tentaram e foram. Então, eu conheço lendas, eu conheço nomes, eu conheço pessoas, mas elas não me conhecem. Eu nunca tive contato com ninguém que tentou ir pro nevoeiro. Afinal, isso é uma coisa muito... O nosso mundo ainda é muito fechado para a ideia de ter pessoas que pensam diferente de você. E
talvez mais pessoas quisessem. Talvez até um dos meus amigos ou familiares quisesse tentar ir descobrir esse novo mundo. Mas a pressão sempre vai deixar eles para baixo. Não. Teve alguém que foi e voltou no nevoeiro? Não. Existiram pessoas que chegaram perto e voltaram por medo ou porque não era isso que eles queriam. Mas ninguém que atravessa volta. Entendi. Por que você... Não. Você acha que eles morreram? Ou só ficaram lá, não quiseram voltar, não conseguiram voltar? Qual que é a sua teoria? Sendo alguém que conhece o nevoeiro, eu tenho algumas teorias, sim. A primeira teoria é de que realmente aquilo não é natural. É realmente ir contra a mãe natureza e qualquer princípio conservador que você tenha. Talvez realmente não faça sentido para as pessoas passar o nevoeiro. E eu digo isso principalmente dizendo que vão precisar de procedimentos e que alguns vão ter mais facilidade e outros não. Eu ainda não sei direito. Então, para as pessoas pode parecer uma ideia estranha, mas eu acredito realmente que o nevoeiro foi criado, né? Botando tudo isso que a gente tem, das pessoas não quererem ir para lá e de as pessoas não voltarem, talvez o nevoeiro seja realmente algo não natural, sabe? Algo que não foi planejado. Talvez um erro. Só que desde quando o natural é o melhor? Sabe, se realmente fosse pra gente agir naturalmente, como a gente era feito pra agir, a gente não estaria usando roupa. A gente não teria criado armas e tecnologia. Não. É uma coisa que eu me pergunto às vezes. O que é o natural, sabe? Pô, o natural é quando você, tipo, existiu pela primeira vez. Porque quando a gente existiu pela primeira vez, a gente, sei lá, né, pegava a comida do chão, ou matava animal, coisa assim. E com a evolução, a gente foi se tornando o que é hoje. E a evolução não é natural. Tipo, o que a gente faz agora é dado como não natural por a gente mesmo. Mas em questão evolutiva, eu acho que de qualquer jeito é um pouco natural. Eu acho que você tá certa, né? Afinal de contas, o natural é evoluir. Então, eu acho que o natural em si, sabe? O que é ser natural, o que é ser comum, né? É muito subjetivo para cada pessoa. Cada pessoa vai ter seu próprio conceito de natural, seu próprio significado para essa palavra. E eu acho que, em suma, todos eles são válidos. Então você pode acreditar que o natural é você, né? Como eu disse, tá por aí andando pelado e ficar batendo na cabeça de uns animais com umas pedras. Ou você pode também acreditar que o natural é evoluir. Ou que o natural, sei lá, talvez, na verdade, seja algo mais do que isso. Seja para onde nós deveríamos caminhar.
O que, sinceramente, é uma coisa que eu sou um pouco adepta. Porque eu acredito que, por exemplo, o assassinato de pessoas e de animais não é natural. Então, eu caminho, eu sigo a vida. Eu não acredito totalmente em todos os ensinamentos. Eu acredito que existem muitas vezes em que a gente não tem escolha. Mas eu consigo me encontrar na filosofia da vida, sabe? Entendi. A filosofia de não matar, de respeitar a vida dos outros, a vida alheia, e de que o assassinato em si não é algo natural. Então, esse é o meu significado de natural. Pra mim, né, falar que no que eu acredito é que a gente devia respeitar as pessoas, sabe? Respeitar o que ela acha ser certo. Porque mesmo que, sei lá, na sua visão seja algo idiota ou que seja, sei lá, fazendo uma coisa idiota só porque sei lá, tipo morar na floresta, morar num ambiente sem tecnologia, assim. Tipo, proteger essas coisas. Eu cresci com isso. E hoje em dia eu uso tecnologia, mas eu não acho idiota quem prefere esse tipo de vida, sabe? Eles preferem porque é o estilo de vida deles. Eles gostam de ser assim. E eu acho que a vida devia ser sobre isso. Tipo, sobre gostar de coisas e fazer elas. Tipo, ser o que você quer ser. Fazer o que você quer fazer. É muito sobre respeito, sabe? Eu acho que respeitar o que o outro pensa é o melhor. E é por isso que eu acredito nesse problema que existe na sociedade. Essa falta de respeito com o que eu quero fazer, com o que o outro quer fazer. Sabe? O nevoeiro representa muito isso. Acho que é a parte da sociedade em que você mais consegue ver isso. Sobre como uma ideia que para alguns é absurdo, sabe? Você querer ser uma pessoa diferente do que... Sabe, você nasceu dentro do nevoeiro. Então logo você devia continuar dentro do nevoeiro. Isso para mim não fez sentido, sabe? Eu me peguei num momento da minha vida em que eu olhei para mim mesma. Eu olhei e eu falei... Tá, isso não é o que faz sentido para mim. Não é assim que eu quero viver. E eu realmente senti que se eu continuasse daquele jeito não ia dar. Se eu continuasse vivendo a vida que as pessoas davam para mim, que as pessoas me incumbiram a seguir desde o meu nascimento, eu senti que eu não ia ser feliz daquela forma. Então, foi quando eu decidi buscar a felicidade em algo diferente. O nevoeiro que me trouxe isso, de certa forma. Sabe? Ver que existe um outro lado. Ver que apesar de eu ter nascido de uma forma, apesar de eu ter nascido dentro do nevoeiro, eu não preciso seguir o nevoeiro. Eu posso estar do outro lado dele. E não preciso estar nessa coisa que é você nasceu aqui, então você tem que continuar aqui. Se você nasceu nesse continente, esse é o seu país e é nisso que você tem que viver. É que você tem que agradecer. Muitos me diziam que eu tinha que agradecer por ter nascido dentro do nevoeiro, mas eu não acho isso. Eu não acho isso. Eu realmente agradeço, mas por outro motivo. Ter nascido dentro do nevoeiro me fez enxergar o quanto eu quero estar do outro lado. E realmente, talvez o outro lado seja horrível.
talvez existam monstros do outro lado e talvez a minha vida não vai ser tão longa assim do outro lado. Mas enquanto eu não me senti realizada comigo mesmo, enquanto eu não me senti bem, eu sinto que eu não vou ser feliz. Então, eu tenho que ter essa coragem. Eu tenho que ter a coragem de atravessar esse nevoeiro. É uma boa filosofia de vida. Inclusive, tô torcendo por você, né? Muito obrigada. Realmente, olhando assim, parece um negócio bem ameaçador, né? Tipo, é algo que vai te cegar, é algo que você não consegue ver o que tem do outro lado. As pessoas da sua família, elas vão te julgar. Os seus amigos, provavelmente você vai perder muito deles. E você vai ter sorte de ter pessoas que vão te apoiar. E é para esses amigos que você tem que agradecer. São esses os amigos que você tem que levar para sua vida. E eu sinto que quando você tiver a sua conquista realizada, seja ela qual for, entrar no nevoeiro ou não, mas quando você tiver a sua conquista realizada, por mais assustadora que ela seja, vai valer a pena. De alguma forma vai valer a pena. Sim, com certeza. Se você fizer uma coisa que realmente quer e sabe que vai ficar feliz com isso, sempre vale a pena. E eu coloquei uma coisa pra esquentar no forno. Quer fazer uma pausa pra comer? Esqueci de... Pode ser, claro. Tá bom, então. Não, a gente volta daqui. Opa, voltamos. De barriguinha cheia agora. E ó, Leia, queria te perguntar sobre a vida. Não sobre a sua vida, mas sobre tá, entendi. a deusa mesmo. Sim, a minha deusa, certo? É a paladina, né? Sim, eu sou uma paladina da vida. E... Bom, se você quer saber sobre as obrigações, muita gente confunde. Nós, como aventureiros, não podemos, como paladinos da vida, não podemos matar nenhum tipo de humano ou animal. Isso é o principal. Paladinos da vida, basicamente, em condições de vida ou morte, preferem perder a própria vida do que sequer tirar uma vida. Mas isso não significa para toda a vida. Monstros e qualquer coisa do tipo podem sim ser mortos por paladinos da vida. Afinal de contas, eles não foram criados pela vida, né? A vida deles não vem da vida. O que, na verdade, tende a ser bem mais comum a partir de agora. A gente encontrar coisas que estão fora da própria alçada da vida, né? Nos últimos 10 até 12 mil anos, a gente tem visto como a vida tem se tornado cada vez mais distante de nós, e a gente não sabe exatamente o que tem acontecido, mas ela basicamente sumiu, né? A vida... Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não considero um tipo de abandono. Afinal,
Os paladinos da vida são chamados de ecos da vida, principalmente porque a vida ainda manda ensinamentos pra gente. Então, ela pode sim atualizar os seus ensinamentos e continuar propagando a sua religião. Então é como um mensageiro? Ela tá falando com vocês? Não. A gente chama de ecos da vida, o que são fragmentos de ensinamentos. Em certas partes da pata de lobo, é possível se encontrar, é possível ainda escutar a voz dela, repetindo algum tipo de ensinamento. Isso são os ecos da vida. Então, eles são coisas encontradas. Eles são tipo. Eles não são algo físico, né? É algo para você escutar. E é algo que tem que ser provado, né? Afinal de contas, é muito fácil você simplesmente escrever um pergaminho dizendo alguma coisa e dizer que foi a vida que te ensinou isso, né? Então, isso precisa ser provado, isso precisa ser gravado, documentado por outros paladinos da vida. Afinal de contas, o ensinamento hoje em dia da vida é muito raro, né? Como eu ia dizer, a vida, ela a gente tem encontrado cada vez menos ensinamentos da vida. Então é por isso que a religião da vida está se tornando cada vez mais rara, cada vez menos pessoas entram para essa religião, justamente por conta dos ensinamentos dela estarem se diminuindo, sabe? Cada vez menos ecos são encontrados, portanto, cada vez mais desatualizado fica a religião, o que é algo preocupante, porque a cada instante algo novo surge e a religião ela tá aí justamente para ensinar a gente a lidar com as situações adversas da vida, né? Então, não ter a religião sendo atualizada tende a ser preocupante. Então, nós estamos esperando o retorno da vida para que ela possa propagar os seus ensinamentos. Mas nós não sabemos nem se ela vai retornar. Não sabemos aonde ela está. Já tem bem mais de 6.000 anos. Pode-se dizer que ali entre o ano 2000 e 3000 foi quando ela realmente sumiu. E pode-se dizer que existem muitas teorias. Existem teorias de que a negociadora matou a vida, que é uma teoria que eu particularmente não acredito. Eu não acredito que a vida esteja morta, afinal eu acredito que o completo caos começaria se a vida estivesse morta. Afinal de contas, o que é a vida sem a vida, né? Então eu tento não acreditar muito nessa teoria. Mas existem teorias de que ela está presa em algum lugar ou que ela está muito doente. Isso não seria a primeira vez que a vida estaria doente. Afinal de contas, no começo do universo, a própria vida estava doente. E um dos motivos de ela estar doente no começo do universo é porque a vida não existia, né? Antes dos próprios demônios existirem, antes do próprio universo existir, não havia vida. Então, só havia a morte e a observadora. Então, ela estava doente por não ter, né? Porque a força das deusas, ela se resume muito no quanto aquele elemento do qual ela é deusa é forte no mundo. Então, quando não há vida, a vida tende a morrer. E isso pode dizer muito sobre o porquê dela ter sumido, né? Ela pode ter simplesmente sumido justamente porque a vida está se acabando na Terra. É interessante ver como a vida ela não necessariamente significa estar vivo no sentido biológico, sabe?
No sentido de você realmente ter um coração pulsando ou pensar. Ainda é muito discutido sobre o que pode significar a vida e até onde a vida pode mexer, né? Até onde vai a sua mão. Então, há pessoas que afirmam que ela pode estar doente justamente pelo conflito, né? Então, talvez não por a gente por estar nascendo poucas pessoas, mas sim por muitas pessoas estarem morrendo ao mesmo tempo. Então, talvez não importe só a quantidade de pessoas vivas, e sim o motivo da morte delas e o que tudo levou a isso e a forma com que elas morreram e até a intensidade com que as pessoas têm morrido. E a gente sabe que a gente vive numa era onde as pessoas morrem muito. Você acha que até a coisa das pessoas não estarem aproveitando a própria vida, tipo, Isso não poderem aproveitar a própria vida? pode ser também, né? Afinal, as pessoas estão presas dentro de casa e é muito comum também você ver pessoas que não estão aproveitando a vida. Isso pode também se encaixar com as pessoas que não se aventuram, tipo, tem medo do que tem lá fora, então isso pode sim se encaixar. Ainda é muito discutido, já que a vida, a gente não tem muita informação sobre ela. Porque ela ficou muito, muito tempo sumido, então a gente não sabe. A gente pode afirmar até onde a morte, ou a fúria, ou qualquer outra deusa tem o seu poder, até onde ela consegue estender os seus ensinamentos, o seu poder e a sua influência, mas a vida a gente não sabe exatamente o que ela pode fazer. Não podemos medir o seu nível de influência, que de um certo modo, pela lógica, seria bem alto. Afinal, aonde tem vida, tecnicamente ela poderia ter influência, mas isso não se torna tão verdade percebendo como ela está hoje, né? Sumida dessa forma. E existe muito a maldição, né? A maldição das deusas. Nós não sabemos o quão afetada a vida pode estar. Porque, afinal de contas, ela sumiu até mesmo antes disso. Então, depois que a maldição ocorreu, muitas coisas mudaram, né? Hoje em dia, se você não... Se um padre, um paladino, um clérigo da morte não abençoa um corpo morto, esse corpo se levanta como um zumbi, né? Isso culpa da maldição. Então a morte foi afetada nisso e agora as pessoas se tornam fantasmas, se tornam zumbis e tudo mais. Então a natureza tem se tornado mais perigosa. As fadas, que antes eram uma fonte de confiança, né? E eu não digo as praguinhas, eu digo as fadas mesmo. Esse conjunto de seres que formam esse grupo das fadas, a maioria se tornaram hostis. E elas estão hoje entre os 3 tipos de monstros mais perigosos do mundo, né? Junto com os demônios e os monstros que vieram da bomba atômica. Então, todas as deusas foram afetadas de alguma forma. Mas aparentemente nada mudou na vida. As pessoas ainda nascem e as pessoas ainda morrem. Apesar do que acontecer depois da morte estar completamente ligado à deusa da morte, na hora da morte as pessoas ainda morrem como sempre. É claro que as pessoas têm morrido muito mais. Então, talvez seja isso que esteja afetado. Talvez essa seja a maldição da morte.
porque as pessoas elas têm morrido muito mais fácil. Antes se dizia que você tinha 3 chances e que isso é uma coisa que eu acho que você nunca teve que enfrentar, que é o que é estar a passos da morte, o que é estar dando passos até a morte. Eu não sei muito da sua vida, não sei se você... Isso normalmente é mais enxergado por aventureiros ou pessoas doentes e pessoas mais velhas, mas se dizia que antes as coisas eram justas quando você estava dando um passo até a morte. E isso sempre foi responsável da vida, né? Afinal de contas, é você perdendo a sua vida. Então, isso ainda estava na alçada dela. A morte vai cuidar de tudo que é depois da morte. E a vida cuida de tudo que é durante e antes da morte. Então, se diz que hoje em dia as coisas estão mais complicadas. É muito mais fácil de você morrer. Eu enxergo isso muito como a ausência da vida e não como uma parte da maldição. Mas há quem enxergue isso como parte da maldição. Se for realmente parte da maldição, isso quer dizer que de alguma forma a vida ainda está viva. Que é também o que eu acredito. Mas eu não acredito que isso seja parte da maldição, justamente pelo motivo de eu acreditar que a vida fosse mais forte do que a deusa da maldição. A gente sabe que algumas deusas não foram afetadas pela deusa da maldição. Deusas como a Observadora aparentemente resistiram o suficiente para não terem suas vidas, para não terem o seu funcionamento e a sua influência afetadas pela maldição. Então, isso é uma prova de que certas deusas grandes o suficiente não são afetadas pela deusa da maldição, por serem maior do que ela. E a minha teoria é justamente que a vida, por mais avariada que ela esteja, por mais longe que ela esteja, eu acredito que a vida não pereceu à deusa da maldição. Eu acredito que de alguma forma ela é maior do que a deusa da maldição. Por isso, uma coisa bem importante, e o motivo do porquê um paladino da vida, um clérigo da vida, ainda segue os ensinamentos da vida, é justamente porque a gente acredita na volta dela. De que algum dia a vida possa aparecer de novo e talvez até acabar com a maldição. Seria um bom futuro. Quem sabe? Bom, com esse belo ensinamento, que agora vamos pra um bate-bola de perguntas. Pode ser. Aqui perguntou qual foi o pior lugar que você já esteve. Uma vez eu estive no Dedo do Diabo. Ele é uma rua de liberdade, assim, onde existem muitas pessoas em situação de necessidade, assim. Eu acho que foi o lugar mais, sabe? A gente sabe como é que é a liberdade. E muitos aventureiros não se dão bem e acabam tendo uma vida não tão gloriosa quanto os outros. E lá você vai ver muitos aposentados e muitas pessoas que não tiveram o privilégio de ser como a gente e acabaram, sabe, eu vi pessoas, guerreiros de guerra lá, basicamente. Pessoas que perderam partes, pessoas que perderam família.
Então, foi um sentimento muito opressivo de estar lá. Ela nem me perguntou o que você nunca perdoaria. Eu acho que, como já deu pra perceber, o assassinato. O Neldon perguntou o que você nunca faria. Matar alguém. A Samantha perguntou qual que foi o pior momento da sua vida. Acho que, principalmente quando eu saí de casa, eu sentia que lá não era o meu lar, sabe? Por conta dos julgamentos, quanto ao que eu queria ser e tudo mais. Também foi um momento mais libertador, por incrível que pareça. Não foi lá que eu descobri o que eu realmente queria fazer. Agora, realmente, por fim, eu queria te perguntar se você tem alguma coisa pra falar para as pessoas que estão assistindo, algum último ensinamento. Siga seus sonhos e deixa de ser um babaca. É isso. Vocês ouviram? Não seja babaca com os amiguinhos. É isso. Então, esse foi o 5º episódio do Podmercast. Volte. Por favor, eu tô esperando você próximo.